Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, que Teu Espírito Santo preencha cada coração. Há uma atmosfera espiritual, sobrenatural sobre nós, Pai. Não sabemos explicar e não precisamos explicar. Nós apenas cremos, Pai, que absolutamente tudo é possível. O Senhor pode todas as coisas, Pai. E eu coloco sobre a igreja, Senhor Jesus, a Tua graça, a Tua misericórdia. Não olha para as nossas próprias forças, Pai, mas para a Sua grandeza, aquele sacrifício que foi vertido na cruz, o perdão dos nossos pecados, e diante de Ti somos justificados pela Tua graça. Oh, Pai, derrama das Tuas misericórdias, derrama da Tua cura, derrama da Tua... Oh, Senhor Jesus, abra os nossos corações, coloque por terra todas as barreiras, Pai, todo espírito contrário que tenta impedir das pessoas receber do sobrenatural de Ti, que isso caia por terra, Pai, e o Senhor entre com a revelação, o Senhor entre movendo todos os complexos, todas as barreiras, Senhor, que a Tua obra seja entregue a cada coração, a obra redentora, a cura, a libertação, a paz, a alegria da salvação, Senhor Jesus. Todo espírito contrário seja disposto e colocado por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que os Teus anjos tomem posição, que a Tua palavra seja ministrada a cada coração de forma sobrenatural, não de mim mesmo, não da forma humana, mas da forma sobrenatural. O próprio Deus falando a corações, revelando a si mesmo a Sua palavra. Que a fé possa vir pelo ouvir, Pai, e que o Senhor faça morada em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vivifica, Pai, a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu creio que nós poderíamos orar e voltar para os nossos lares abençoados. Nós vamos falar da palavra do Senhor. Vamos abrir o livro de Josué, capítulo 10. E vamos ler do versículo 12 até o 14. Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos, a todos que estão nos visitando. Sintam-se bem em nosso meio, irmãos. Deus abençoe o Mark, que está ali. A irmã Salete, eu vejo mais uma vez. Deus abençoe a irmã e sua família. Deus cuide de todos, irmãos. Tudo depende da sua expectativa. Se você estiver aberto e dizer: Senhor, fala comigo, toca como está tocando a estes irmãos. Eu quero experimentar este sobrenatural. Eu quero ver que o Senhor é real. Se você pedir a Ele, Ele responde. Agora, se você ficar indiferente e achando que é tudo bobagem, não te preocupe, o diabo vai mostrar para você também alguma coisa. A igreja é um campo de batalha, irmãos. Você pode sair daqui abençoado, ou às vezes até pior do que como chegou. Se você estiver irreverente, distraído e der lugar ao diabo, ele sai de um e pega outro. Mas entre na frequência certa, se assente em lugares espirituais em Cristo Jesus, e você vai ver a mão do Deus Todo-Poderoso operar
Josué 10, versículo 12, diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amoreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detenha-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém. Porque o Senhor pelejava por Israel. Poderoso Deus, abra sua palavra, Pai, e fale para cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito contrário eu repreendo e expulso no nome de Jesus. Mas que cada pessoa aqui tenha seus ouvidos espirituais abertos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Meu assunto hoje é a mensagem paradoxo. O Brandon pregou em duas datas diferentes do mesmo assunto. Vamos falar um pouquinho sobre o significado desta palavra e a maneira como Deus age muitas vezes, sendo um paradoxo. O significado da palavra paradoxo quer dizer pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Algo sem explicação, algo que é incrível, que não poderia acontecer, porém acontece e é verdade. Isso é o significado de um paradoxo. É algo que vai contra a razão e o senso comum das pessoas. Isso é um paradoxo. O Brandon disse que a verdade da palavra de Deus por si só, ela é um paradoxo. Veja, essa pequena história. Eu sei de um amigo que lá em cima no Colorado, eles tinham levantamentos iam ter uma pesquisa sobre alces. E lá tinha 21 cabeças de alces no rebanho, e meu amigo, quando tinha voltado da caça, quando os guardas vieram, e eles tinham pago um bom preço, a conservação tinha pago por um desses motos de neve para voltar e ter o levantamento sobre o alce. E ele disse: vocês não deveriam ter gasto todo esse dinheiro, eu posso te dizer quantos alces tem lá. E eles riram dele e perguntaram: quantos? E ele respondeu: tem 19. E disse: tinha 21, mas eu matei 2 deles. E o guarda riu dele. Você tem permissão para matar apenas um, você sabe? E ele disse: sim, eu sei, o guarda rindo dele, eu sei que você matou, tá? Está contando para mim que matou 2, tá? Bem, disse: isso é o que eu fiz, tinha 21 alces e eu matei 2. E o guarda riu e foi embora. E era o que havia lá, 19 alces. Bem. E ele se virou para mim e disse: você vê, pastor, diga a verdade, as pessoas não crerão. Ele falou a verdade, mas o guarda riu, achou que ele estava brincando, não deu bola. Bem, apenas diga a verdade, então certamente é mais estranho do que a ficção. Às vezes as pessoas não querem acreditar, mas há certas coisas que todo mundo acredita e que são paradoxos. Por exemplo, o sol, aquela grande bola que está brilhando a milhares e milhares de quilômetros, a lua. Quem pode explicar como isso foi feito, como essas coisas acontecem? Quem pode explicar as fases da lua e dizer por que tem a ver com a agricultura? Se você plantar uma planta
numa lua errada não dá certo, não vem, não é, irmão Zé? O irmão Cid sabe bem disso também. Não dá certo, não vem. Ou se você poldar na lua errada, também não vai funcionar, né, irmão Ademar? São irmãos que conhecem bem sobre esses assuntos. Tudo tem um porquê. Agora, que você consegue explicar, é um paradoxo. Como a lua tem influência sobre a maré no oceano, e mesmo que você for cavar um buraco e ali tiver água, conforme a maré, vai estar o nível daquele buraco ali também. Como você pode explicar isso? Tudo isso é um paradoxo. E, no entanto, nós temos muitas perguntas em nossas vidas que nós gostaríamos de saber o porquê. No entanto, é um paradoxo. É algo que não dá para explicar. Às vezes não faz nem lógica, mas é uma verdade, é uma realidade em nossas vidas. Muitas vezes olhamos para o nosso Deus e nos questionamos. Por que o Senhor fez isso? Por que acontece assim? É um paradoxo. E nem tudo nós temos que ter as respostas. Deus não é obrigado a nos responder tudo, o porquê de cada detalhe. Não é obrigação dele. Mas nós temos que crer. Nunca foi perguntado se você entendeu. Jesus nunca perguntou isso. Ele sempre perguntou, você creu? Um dia, eu tenho certeza disso, um dia nós teremos todos os porquê. Você vai saber porque aquele dia você tropicou na rua, porque aquela pessoa chegou na sua casa, por que aquela pessoa partiu e por que aquele outro não partiu. Você vai ter esse entendimento. O irmão Brana mesmo um dia teve que enterrar sua esposa e a sua filhinha no braços da sua esposa, um bebezinho. E ele se perguntava para Deus, por quê? Por que o Senhor não levou apenas minha esposa e não curou o meu bebê? E o próprio diabo vinha para ele e dizia que Deus é esse, que cura filas e filas de oração, mas a tua esposa e o teu bebezinho não cura. E ele tomava aquela atitude de Jó, que dizia, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. O irmão Brana nunca teve essa resposta do porquê em toda a sua vida, até o finalzinho da vida dele. Quando Deus revelou para ele que havia levado aquela criança, porque se ela vivesse e tivesse uma vida comum, ela não seria uma salva. E Deus estava dando um presente muito maior do que alguns anos de vida. Nesta dimensão, Deus lhe deu a eternidade com sua filha. Então, às vezes, a gente não entende esses porquês. Porém, é um paradoxo. E o nosso Deus, ele usa e trabalha com paradoxos. O próprio Einstein, falando sobre o universo, eu quero ler na mensagem para vocês. O irmão Brando diz assim, o maior cientista que já tivemos, até onde eu sei, foi Einstein. Quando aqui, não muito tempo atrás, em Nova York, eu estava ouvindo o que ele disse, e ele estava falando sobre a galáxia, e o quão longe ela estava, e ele provou que havia uma eternidade, anos e anos-luzes, né? Como um homem indo a milhões e milhões por hora, levaria tanto tempo, ou 1 milhão de anos-luz por hora, levaria muitos anos para chegar lá, 300 mil ou algo assim, e então 300 mil para regressar. Então se prova por isso, de alguma forma, que o homem tinha ido da terra apenas por 50 anos, eternidade, a diferença de tempo no espaço. E essa é a sua pequena galáxia, quando Deus assoprou de suas mãos, e a Bíblia diz, e Einstein finalmente encerrou com isso, há somente uma maneira pela qual o homem pode explicar a origem do mundo, que é encontrada em Hebreus 11, 3. Veja, Einstein, explicando a origem de tudo isso, citou a Bíblia, que diz, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. É exatamente isso. A ciência não consegue nem se aproximar disso. E você diz que não crê em milagres? Como pode você dizer isto? Uma menina estava voltando da escola dominical e um homem parou ela e disse, que tolice, por que você vai na igreja?
São um bando de loucos, né? De desentendidos. E ele disse: não existe tal coisa como Deus. E aquela menina se abaixou, pegou uma plantinha no chão, uma florzinha, e entregou para ele, e disse: quem foi que criou isso? E ele poderia dizer: veio da semente. E quem foi que criou a semente? Quem foi que criou a terra? E a pergunta vai e vai e vai. Você pode pegar o maior cientista do mundo e ir perguntando a mesma coisa, e vai indo, vai dando uma desculpa esfarrapada aqui, outra ali, e no final a resposta é: uma grande inteligência criou tudo. Por que não diz que é Deus logo de uma vez, hein? Precisa dar tanta volta para chegar numa grande inteligência. Não há outra resposta. Porém, é um paradoxo. Aquele homem, vendo a simplicidade da menina e olhando a complexidade de uma simples plantinha, e você pode pegar toda a ciência do nosso mundo, por mais avançada que seja, nunca conseguiu construir uma folhinha de capim. Aquele homem viu Deus, uma folhinha. Amém? Então essas coisas são um paradoxo. Eu quero tomar outra passagem aqui, a mensagem paradoxo. Bom, Branham, contando como surgiu o tema deste assunto, ele diz: na noite passada eu estava falando com minha filha, Rebeca, que está na escola secundária. E eu estava estudando aqui na Escritura e estava falando com ela acerca desta leitura, deste verso aqui. E ela disse: papai, Josué em realidade parou o mundo, não parou? É assim que a gente aprende na escola, né? E eu disse: eu não sei o que ele parou. Ele parou o sol. E ela disse: ele não poderia parar o sol, porque o sol não anda. E eu disse: os reflexos dele percorrem a terra e, sem dúvida, ele parou aquilo. E ela disse: bem, então Deus parou o mundo. E eu disse: então, para os agnósticos, que acontece se o mundo vier a parar e perder sua gravitação? Ele se atiraria através do espaço como uma estrela, e projéteis deles estariam caindo por centenas e bilhões de anos no espaço. Mas a Bíblia diz que o sol parou e permaneceu em seu lugar por todo o dia. E eu creio nisto. Isto é irracional, é inacreditável, mas é a verdade. Eu lembro de um pregador que estava pregando sobre Jonas, com toda a sua motivação. E de repente algum incrédulo levantou a mão e disse: pastor, não existe tal coisa, um peixe engolir um homem. Isso é impossível, não existe uma baleia no mundo que possa fazer isso e transportar um homem 3 dias de viagem. Isso é impossível. E aquele pregador disse: só um momentinho, irmão, deixa eu terminar meu sermão, depois eu te explico. E aquele pastor terminou o seu sermão, e no final ele chamou aquele homem e disse: meu amigo, se estivesse escrito na Bíblia que uma sardinha desse tamanho engoliu Jonas, eu estaria pregando que uma sardinha engoliu Jonas. Deus fez este mundo. Se Ele quiser fazer uma sardinha gigante, Ele faz. Ele pode todas as coisas. Não preciso ter que explicar como Deus faz as coisas, qual foi as engrenagens que Ele girou para fazer o sol parar, ou se Ele parou o tempo, ou se Ele parou a terra, não me importa. Eu sei que é verdade. Eu creio de todo o coração, porque paradoxos existem. O poder de Deus existe. E Ele faz coisas além do homem, além da força humana. Para quê? Para mostrar que Ele é Deus. Deus não poderia levantar um grande exército e levar até o Egito e derrotar com o Egito? Com toda a força de Faraó? Poderia. Mas o que Ele fez? Chamou um homem velho, com um cajado na mão, com uma vara, e foi fazer a invasão de uma nação, a maior nação do mundo, com um homem só. É Deus, é o jeito dele trabalhar. E você pensa que Ele deu explicação para Moisés? Não deu. Ele disse: Moisés, vai.
E Moisés começou a dar desculpa: Senhor, eu sou gago, Senhor, eu não sei falar, Senhor, Moisés, eu que estou mandando, eu que estou indo na frente, Moisés. Só obedece, vai, vai. Quando Deus chamou Sansão, e o irmão Brando, ele pinta Sansão, ele faz uma característica de Sansão muito controversa a tudo que a gente ouve por aí fora, né? Mas você vê o Sansão pintado nos livros, né? Aquelas ilustrações, homem forte, musculoso. Se fosse assim, o que Deus estaria fazendo, né? Mas ele diz que Sansão era mirradinho, era um naniquim, e até afeminado, até meio frouxo era. Mas quando você vê a descrição na Bíblia, que ele ouviu um rugir de leão, e talvez você tenha visto em algum filme, alguma coisa, você não tem noção do que é o rugido de um leão. Aquilo treme e derruba pedra, faz o cascalho do chão tremer, toda a selva se aquieta quando um leão ruge de verdade. E ele ouviu um daqueles. Agora, a descrição da Bíblia é: o Espírito do Senhor se apossou dele. E quando aquele leão rugiu, ele só virou para o lado do leão, e o leão veio, e ele pegou na boca daquele leão e rasgou o leão inteiro. Qual homem, por mais forte que fosse, faria tal coisa? Quando os filisteus vieram para cima dele, 1000 filisteus, e ele olhou uma queixada seca ali, e ele grudou aquela queixada, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. E com uma queixada seca, ele matou 1000 filisteus. Agora, foge da lógica você pensar que uma queixada seca, batendo contra um capacete de bronze, o que aconteceria? Viria farinha, se acabaria. Mas que unção tinha naquela queixada? Que unção estava naquele braço daquele nanico, que derrubou 1000 filisteus? Que unção estava naquele homem que pegou as portas de uma cidade que pesavam toneladas e só por pirraça jogou em cima de um monte? Era o próprio Deus. É a maneira de Deus operar. É a maneira de Deus fazer. E ali estava Sansão, mesmo muitas vezes errado, cumprindo o seu propósito. Porque era o propósito de Deus. O irmão Branco diz, ele estava indo lá ver uma namoradinha filisteia. Mas era o propósito de Deus. E você vê no começo da história de Sansão, o seu propósito. Ele nasceu para lutar contra os filisteus. E no final você vê que Sansão matou mais filisteus no último dia da sua vida, estando em derrota, cego, do que em toda a sua vida. Então Deus tem uma maneira de ganhar a batalha, de ganhar a guerra, que foge ao nosso entendimento, que foge à nossa compreensão. No tempo de Noé, a ciência dizia que não chovia. A Bíblia diz isso, que não chovia naquele tempo. Caía um orvalho sobre a terra que molhava a vegetação. Mas, quando Noé veio pregando que ia chover, quem é que acreditava nele? Quem é que iria querer entrar numa arca de madeira de golfe? Sendo que eles tinham barcos melhores do que este. Lá estava o paradoxo. Aquilo era a maneira de Deus. Aquilo era o propósito de Deus. Aquilo era o que Deus queria fazer. Eu entendo? Não. Você talvez não entenda também. Mas eu entendo e vejo que era a mão de Deus puxando aquela arca. Era a mão de Deus segurando aquela arca. Era a mão de Deus levando os animais para dentro daquela arca. Era a mão de Deus sustentando a fé de Noé. Da mesma maneira sustentou a fé de Abraão. Imagine você chegar para um homem de 74 anos e dizer ser pai com a sua esposa, que é estéril, que tem seus 64 anos também, mais ou menos. E ainda aquele homem ficar esperando 25 anos para se cumprir. E você pensa que Deus foi dar explicação para Abraão em 25 anos? Não. Mas Abraão fortificou a sua fé, dando louvor a Deus. Da mesma maneira nós fazemos. Fortificamos a nossa fé, adorando o nosso Deus. Isso vai nos nutrindo, nos dando força, para continuar crendo, continuar na caminhada,
continuar lutando e esperando e ver que o milagre de Deus são reais, que existem e que Ele está ali e Ele tem um propósito. Passaram-se 25 anos e veio o filho da promessa, o Isaque. E que alegria para aquele pai Abraão, né? Mas agora, passado algum tempo, Deus pede o Isaque como sacrifício. E Abraão cria tanto em Deus, mas tanto, que sabia que mesmo das cinzas, Deus levantaria seu filho de volta. E ele sabia que cria num Deus que nunca tinha pedido sacrifícios humanos, que pelo contrário, abominava esse tipo de prática. Mas era Deus que estava pedindo. E de maneira nenhuma ele iria contra a palavra de Deus. E ele obedeceu. Mesmo sendo contrário ao seu coração, ao seu entendimento. Onde falava sobre isso em Túnel Verde, eu dizia: você pensa que alguma coisa poderia parar Abraão? Nada. Nada podia deter ele, a não ser o próprio Deus. Podia aparecer Sara ali e dizer: não, Abraão, não faça isso, é o nosso menino, foi Deus que prometeu. Podia argumentar com toda a razão do mundo. Nada pararia aquele homem. E o mesmo quilate que estava em Abraão, estava em Isaque. Porque qualquer um de nós correria. Mas Isaque permaneceu. Ele sabia. Ele confiava naquele velho pai que dizia: Deus proverá para si um cordeiro. Deus dará um jeito, Deus vai livrar, nem que seja no último segundo. E mesmo se Ele não livrar, que vai ser da cinza, Ele me traz você de volta, porque Ele prometeu que me daria esse filho da promessa e que a partir de ti seria uma nação muito grande, que traria salvação. Ele estava crendo. E quando Deus o parou, ali estava um cordeiro, preso em algumas videiras. Onde é que estava aquele cordeiro antes? Quando Abraão estava montando aquele altar, botando as pedras no lugar, Isaque estava por ali correndo, pegando lenha e algumas outras coisas. Eles estavam trabalhando e montando aquele altar e orando. Aquele cordeiro. E me explica como é que um cordeiro chegou no alto do monte. Me explica como um leão, um animal não pegou aquele cordeiro. Como ele chegou lá se não tem água em cima? Os cordeiros ficam onde tem água e pasto verde. Me diz, é um paradoxo. Mas o mesmo Deus que disse haja luz, disse haja cordeiro aqui. É o mesmo Deus. E a obra dele é extraordinária. Aquilo, hoje nós olhamos essa história e vemos que ela nos aponta um cordeiro também. Mas você pensa que Abraão sabia disso? Na cabeça de Abraão, penso eu, que ele já pensava que o Messias era o próprio Isaque. Que aquilo ali seria o perdão da humanidade. Dali viria a graça de Deus. Mas isso era a mente de Abraão limitada. Deus só estava vendo o que o homem faria. Deus estava vendo a posição que Abraão tomou por ele. E a partir disso, nós temos tomado uma posição como Abraão tomou. Isso foge do raciocínio. Isso foge da lógica. Isso é um paradoxo. Quando 3 jovens hebreus se pararam pela palavra de Deus e disseram que não iriam se contaminar com carnes estranhas, que não iriam se prostrar diante de imagens de escultura, se posicionaram, e eu fico pensando, irmãos, Israel estava na Babilônia em cativeiro. Quer dizer, não foi os 3 só. Havia muitos outros judeus ali, ou hebreus. Havia muitos deles. Todas as tribos estavam ali, em cativeiro. Mas só 3 disseram: não, nós não nos prostramos. E o rei deu a ordem, fez uma grande estátua. Certamente Daniel já tinha profetizado sobre o seu sonho. E você vê como o coração de Nabucodonosor era arrogante. E disse: não, meu reino não vai ser só a cabeça, não. Vai ser uma estátua de cima a baixo, toda de ouro. E todo mundo vai se prostrar.
E todo mundo se prostrou mesmo. E tocaram as buzinas e fizeram toda a reverência. E só os três lá, Sadraque e Mesaque, de pé. Talvez quantos irmãos deles fizeram sinal para eles? Já baixa, eles vão te matar. E eles pararam pela palavra. Talvez Sadraque olhava para Obed e dissesse: e aí, orou? O linguajar de hoje, né? Vai dar ruim. Talvez Mesaque olhasse para cima: quando é que Deus vai vir? E eles disseram: se Deus não nos livrar, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele não nos livrar da fornalha, nós nos encontramos do outro lado. Amém? E todo o resto de joelhinho. Olha se esse mundo não está assim hoje. Cheio de descrença. E eles diziam, todos os outros diziam que criam no mesmo Deus que você crê. Mas estavam lá ajoelhados, temendo a própria vida, na frente de um Deus pagão, de um ídolo. Quantos têm se prostrado diante de problemas, diante de tribulações, de lutas? Quantos têm se prostrado na frente de uma televisão, fazem do futebol um Deus? Quantos têm se prostrado para a política? Acham que dali vai vir uma solução, que vai melhorar suas vidas? Quantos não têm olhado para o Senhor e dito, mesmo que não haja um milagre, Ele é meu Deus. Mesmo que não faça nada, Ele é o meu Deus. Mesmo que Ele não cure, eu creio em cura divina. É um paradoxo, eu não preciso entender, eu creio neste Deus. Mesmo que eu não veja a intervenção dEle. E você pensa que foi fácil? Eles serem amarrados e conduzidos para uma grande fornalha, aquilo era como um forno, uma grande pirâmide com portas laterais e uma chaminé em cima, e ali eles botavam pilhas e pilhas de lenha e botavam fogo. E Nabucodonosor disse, aqueça 7 vezes mais. E aquela fornalha saiu uma fumaça que nunca tinha saído antes, de tão forte. Eu posso imaginar as paredes ficando vermelhas, ao ponto do guarda que foi levando eles em direção àquela fornalha morrer com a temperatura. E eles continuaram andando. Lá do céu estava Deus olhando. E talvez os anjos se agoniassem e dissessem, Senhor, você não vai fazer nada? E ele diz, espera um pouquinho. Senhor, o Senhor não quer me enviar a mim? Talvez o anjo amargura disse isso, aquele que trouxe o dilúvio. E disse, você não quer me enviar a mim? Isso são histórias, quadros, irmãos. E Deus disse, não, espere aí. E talvez outro tirasse sua espada e dissesse, eu vou lá e vou destruir Babilônia. Por amor a esses 3, Senhor. Espere, calma. Eu vou. E como um relâmpago, em menos de um segundo, ali estava a glória da Shekinah no meio deles. E eles entraram na fornalha. Quantos irmãozinhos deles, hebreus, olhando para eles lá, que burros. Era só ter se ajoelhado. Agora vão morrer, ó. Quantos hoje dizem aí, não tem importância, não tem problema. É só um detalhezinho. Quando Nabucodonosor olhou e disse, não foi 3 homens que a gente jogou lá? Por que eu estou vendo 4? E eles andaram por dentro daquela fornalha, andaram e saíram. E a única coisa que Deus permitiu queimar foi as amarras das suas mãos.
Talvez você diga, mas Deus não me livrou do problema. Mas Ele estava com você lá no problema. Deus não me livrou da enfermidade. Mas Deus está lá. As perguntas, né? Por quê? Por que Deus não fez isso? Ele está lá. Alguém disse assim, eu vi isso há poucos dias. Quando vem as lutas, as tribulações, e as pessoas perguntam, onde está teu Deus? Sabe o que você responde? Ele está no controle de tudo. Ele é que está no controle de tudo. E isso, irmãos, é um paradoxo. E você vai passar lutas e problemas, tipo uma fornalha. E Deus não vai te livrar. Você vai passar. Você vai sofrer. Nunca foi prometido vida boa para nós. Paulo sempre dizia, companheiro nas aflições, nas dores, nas lutas. Nunca foi no churrasco, não. Nunca foi horas boas, embora temos bons momentos e temos, nesta era, a graça de Deus, mas no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Deus, Ele vai conosco. Muitas vezes Ele nos livra, mas muitas vezes Ele está conosco. Amém? Isso é um paradoxo. Mas é a maneira de Deus agir. É como Ele procede fazendo as coisas. E se Ele faz desta maneira, eu creio. Amém? Está tudo bem, está certo. Deus, Ele trabalha através de paradoxos mesmos. É a sua vontade fazer assim. Quando o povo pedia por um sinal, algo extraordinário do mover de Deus, Ele disse, vocês querem um sinal? Eu darei um sinal a vocês. Isaías 7. Uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Você quer um paradoxo maior do que isso? Uma virgem conceber? Aí todo mundo ficou ansioso, né? Será que é a filha do fulano? Será que é a filha do doutor fulano de tal? A filha do sacerdote? E o tempo passou e não foi na geração de Isaías. E talvez alguém poderia dizer, Isaías já morreu e a profecia dele nem se cumpriu. E levou 700 anos para se cumprir ainda. As pessoas já tinham até esquecido. E quando se falava em Messias, mas uma virgem vai conceber. No tempo de Jesus, né? E as pessoas pensavam, deve ser a filha do Caifás. O pensamento humano, a lógica humana. Não, se o rei do universo vai vir neste mundo, nossa, então vai descer uma escadaria de ouro do céu. E faziam seus próprios quadros. Mas Deus novamente movendo-se e escondendo-se em simplicidade, traz outro paradoxo. E lá numa manjedoura, o rei do universo encarna em carne humana, num bebezinho envolto em trapos, e não contou para os dignatários, não contou para quem era importante, foi lá contar para os pastores no campo, os simples que ouviram e foram lá adorar. Os anjos foram cantar hosanas, que o Messias havia nascido. E isso é um grande paradoxo, meus irmãos. Isso é o maior paradoxo que há. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Aquele que criou o universo, este mundo, que criou todos os paradoxos, estava ali na forma humana, o Filho de Deus. E o mundo não conheceu, não viu, não creu nele, porque era um paradoxo. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. É um paradoxo, mas eu creio.
Eu creio de todo o coração. Quando ele foi numa festa de casamento, não tinha mais vinho, ele disse: traga uns cântaros de água. E ele apenas orou e agradeceu, e aquilo se transformou em vinho, e era o melhor vinho que já existiu. Cada vez que eu via um problema, um doente, um enfermo, não precisava de médico. Chama Jesus. E Pedro chamava, e a sogra dele passou daquela febre. Quando tinha um leproso, que é uma doença que não tem cura, hoje é mais controlada, mas não há cura ainda. Lá ele botava as suas mãos e a pessoa ficava completamente curada, limpa. Um cego sem olhos, ele conversando, molhou um pouquinho de barro em sua mão, com seu guspe, passou nos olhos daquele homem que não tinham olhos, e disse: vai lá e lave seus olhos na fonte. Uma vez uma pessoa chegou sem olhos na presença do irmão Brana para receber oração. O irmão Brana colocou suas mãos e começou a orar, e então parou e disse: que cor você quer os seus olhos mesmo? Um outro homem era um pregador, ele se sentou na frente e queria ver aqueles milagres acontecer, se era verdade. Então, quando veio um homem que não tinha os olhos, apenas os buracos em suas órbitas, e recebeu a oração, e o irmão Brando disse: em 3 dias você terá os seus olhos. E aquele homem viu e prestou atenção, e no final do culto, o irmão Brana, saindo, passou por aquele pregador que estava sentado, que queria ver se era verdade aquilo, e cumprimentou aquele homem e disse: você é um pregador desse evangelho, nós estamos do mesmo lado, você prega a cura divina, e eu te admiro por isso. E aquele homem disse: ele nem me conhecia. Mas aquele homem saiu e foi atrás daquele cego, e visitou aquele cego os 3 dias. No primeiro dia, ele continuava cego. No segundo dia, apareceu um olho no lugar, mas ele estava cego. No terceiro dia, quando ele chegou lá no finalzinho da tarde, aquele homem disse: eu dormi um soninho agora de tarde, e quando eu acordei, eu estava enxergando. São paradoxos? Qual médico pode explicar isso? O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está aqui agora. E tudo o que Ele já fez, toda atitude que Ele teve ao chegar diante de uma pessoa enferma, Ele curava, respondendo à fé daquela pessoa. Quando aquela mulher com fluxo de sangue foi se esgueirando com vergonha, porque ela era considerada uma pessoa imunda, não podia andar entre as outras pessoas. Então ela foi se esgueirando, abaixada, se escondendo. E ela temia em seu coração em ser rejeitada por ele, porque ela era uma pessoa imunda e ele era um homem santo. E ela colocou em seu coração: se eu tocar a orla de seus vestidos, as barras, aqueles fiapinhos que os judeus usam, foi pedido por Deus. E ela colocou no seu coração. E ela foi indo no meio da multidão. E quando ela tocou, Jesus parou. E disse: alguém me tocou. Pedro disse: Senhor, todo mundo está te tocando. Jesus disse: não, foi diferente, porque virtude saiu de mim. E ele se virou e procurou quem havia sido curado. Então aquela mulher se apresentou e disse: fui eu, Senhor. E Jesus disse: a tua fé te curou. Depende da sua atitude. Depende da sua fé. Em aceitar, em crer, em receber. Jesus curou os enfermos, ressuscitou os mortos. Quer mais um paradoxo? Ele morreu por nós, mesmo nós não merecendo. Isso é graça. Graça é um favor não merecido. É outro paradoxo. Ele ressuscitou. Ele saiu da tumba, ele venceu a morte. Ele veio para fora, e quando aquelas Marias encontraram com ele, ele disse: não temas, sou eu. Eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou para todo sempre. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Oh Deus eterno.
Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que pedides, orando, credes que o recebereis e o tê-lo-eis. Obras maiores do que essa fareis? Você pode explicar como acontece isso? Como Deus faz para curar? Eu lembro de um irmão que estava visitando um dia. O irmão Robert estava pregando. E aí começou os discernimentos e acho que ele era até parente do irmão Zé, sobrinho. E ele estava se perguntando isso, como Deus cura? E o irmão Robert olhou para ele e disse, você estava se perguntando como Deus cura? Ele tinha um problema no braço, ele não conseguia erguer o braço. O irmão Robert disse, é assim que Deus cura, levante seu braço. E ele levantou. É simples, irmãos. Não tem dificuldade para Deus. Uma gripe, um câncer. Agora, seus propósitos é um paradoxo. A maneira que ele responde é um paradoxo. Mas eu sei de uma coisa, ele responde e tudo tem um propósito. E ele faz. A maior cura não é a cura física. A cura física é um penhor da nossa salvação. Ou seja, uma pequena amostra, uma pequena entrada. A cura de verdade é a cura da alma. Nada adianta você chegar aqui enfermo, com risco de morte, e ser curado, e ganhar anos de vida para lá frente. Mas quando terminar seus anos, você morrer e ir para o inferno. A maior cura é a cura da alma. É a salvação. O maior paradoxo é o perdão dos nossos pecados. Isso é um paradoxo. É Deus nos perdoar, nos aceitar em sua economia. É nos estender a mão e chamar de filho um vil pecador. Quando olhamos para a lei, não vemos maneira de sermos salvos. E a lei nos condena, e tudo que a lei dizia era, você é um pecador e está condenado. Nenhum homem no mundo conseguiu ao menos viver toda a lei. Porque já desde do nascimento viemos em pecado. Mas Jesus não. Ele viveu. Ele venceu. E Ele nos deu a graça. E a graça significa sair de e entrar em. Sair do mundo e entrar em Cristo. Sair do Egito, entrar em Canaã. Se arrepender e receber a Cristo. Isto é a graça, isto é o maior paradoxo, um grande paradoxo. É receber a salvação. É morar no céu. É ter a eternidade. É viver estes dias que estamos vivendo, sabendo que esses dias foram prometidos pela Bíblia. E entender o tempo em que estamos vivendo, que é um momento de preparação para arrebatamento, que é um momento onde Deus tem uma igreja neste mundo, não uma igreja como esta, física, mas uma união invisível da noiva. Pessoas com o Espírito Santo que estão espalhadas por este mundo, pessoas que às vezes nem conhecem a totalidade dessa mensagem, mas crê na totalidade desta Bíblia, e estão cheias do Espírito Santo, e quando Ele vier buscar sua noiva, é esses que Ele vai levar, é esses que não se prostraram a um Deus falso, a um paganismo, a uma interpretação, não se prostraram a uma igreja falsa, como a Bíblia chama, de uma sinagoga de Satanás, uma doutrina, uma ideia, mas o poder e vida de Deus, a estes se colocam, se posicionam, mesmo que não entendam. O meu irmão Brana disse, eu posso orar por 50 pessoas nesta noite, e amanhã todas elas morrerem, nenhuma ser curada. No próximo culto eu estarei orando pelas próximas 50.
Amém? Porque aqui diz que Ele cura. Aqui diz que Ele liberta. Aqui diz que Ele é Deus, que Ele salva, que Ele perdoa. Aqui diz que haverá um arrebatamento. E eu quero estar nele. Agora aqui é onde as pessoas pensam hoje sobre cura divina, ou alguma outra obra da graça de Deus, que há algo que você tem que fazer. Não há nada que você tenha que fazer, senão crer. Somente crer em Deus. E eles se tivessem ido adiante, a promessa não lhes foi dada sobre a lei. A promessa foi dada antes da lei, sem nenhuma condição para isto. Quando o povo foi tirado do Egito, eles saíram pela graça, pelo sacrifício de um cordeiro, que era um tipo da pessoa de Jesus Cristo, o sangue no umbral da porta, o sinal no coração. Eles saíram sobre esta graça. Abraão estava na dispensação da graça. A lei veio à frente, porque eles quiseram fazer alguma coisa. Eles quiseram ter parte na salvação. E não tem nada que o homem possa fazer para ser salvo, a não ser receber a Cristo. A promessa foi dada antes da lei, sem nenhuma condição para isso. Eu vos tenho dado a terra, ide até ela. Mas antes deles chegarem àquela promessa, eles decidiram que havia alguma coisa que eles deveriam fazer por si mesmo. E esse é o problema com as pessoas. Elas pensam que têm que fazer algo para serem salvas. Elas pensam que têm que parar de beber, de fumar, de mudar sua vida. Que têm que parar de fazer todo tipo de pecado. Pecado é não crer. E se você crer, Deus faz uma obra em você e te conduz ao caminho correto. Mas se você não crê, você anda pelo seu próprio caminho, por aquilo que o diabo lhe coloca na frente. As pessoas pensam que tem algo que elas podem fazer. Rezar não sei quantas vezes, pagar promessas, penitências. Se você tem que fazer alguma coisa, meu irmão, o que Jesus fez na cruz, não valeu? Não vale de nada? Se colocar uma saia é o que te leva para o céu, o que Jesus fez na cruz? Porém, por que colocamos isso? Por que vivemos diferente? Porque sabemos que isso agrada a Ele. Porque somos um salvo é que fazemos. Como disse o irmão certa vez, eu não entrego meus dízimos para ser salvo. Eu entrego é porque eu sou um salvo. Nós não vivemos isto de uma maneira diferente, uma vida cristã, para ter algum mérito em nós mesmos. Ou porque fazendo isso vamos ser salvos. Não. Ele nos salvou. E somos gratos a Ele. Amamos a Ele. Eu dou sempre esse exemplo. A minha mãe ama seus filhos. E seus filhos amam bolinho de banana. E ela faz bolinho de banana. Como diz o irmão Adão, e estava bom. O que ainda encontramos aquilo entre os seres humanos. O ser humano quer explicar paradoxos. Quer achar razão. Quer ter uma explicação. Quer que Deus venha de sua glória e dê um relatório de satisfação. O porquê disso e daquilo outro. Enquanto Ele já nos deu a Bíblia. Onde está todas as respostas. Mas o ser humano quer fazer algo. Estamos propensos a ser assim. Há algo que eu possa fazer? Como o carcereiro. O que eu posso fazer para ser salvo, Paulo? O que eu posso fazer? O que eu faço? Paulo apenas respondeu: crê de todo o teu coração, e tu e a tua casa serão salvos. Sentimos isso, que temos que ter algo nisto também. O irmão Brana diz: você de fato
tem algo nisso. Nós temos a nossa parte na obra da graça de Deus. Temos sim. Isto é a rendição de sua própria vontade. Seu próprio propósito. A vontade e o propósito do Deus Todo-Poderoso. E isso encerra o assunto. Amém? Isso é tudo o que há. Tomem sua promessa, não pensem em mais nada, e caminhem por ela, e Deus fará o resto. É se posicionar ao lado dele. É se colocar ao lado de Cristo. É dizer, o Senhor é o meu Senhor. Ele é meu Deus, é o meu Rei, é o meu tudo. É uma posição a nossa parte, irmãos. É sair da fazenda do diabo e entrar na fazenda de Deus. É deixar de servir o maligno e servir a Deus. E usamos isso com leviandade. Falamos que Ele é o nosso Senhor, mas não obedecemos o que Ele diz para fazer. Se Ele é o meu Senhor, então eu sirvo a Ele. Eu faço o que a Bíblia diz, o que Sua palavra diz, e Sua palavra é um paradoxo. Em 6.000 anos, em todos esses milhares de anos, escrita por tantas pessoas diferentes, e tudo se encaixa com perfeição. De Gênesis a Apocalipse. Tome ela como ela é e você vai ver isso. Agora, se você toma por a ótica de alguma igreja, por a ótica de algum cabeçudo que deu uma interpretação, não fecha de jeito nenhum. Mas tome ela sobre as bases do Espírito Santo, e você vai ver a realidade disto. Você vai ver que é um livro vivo, que você abre e aquilo fala contigo em seu coração. Responde perguntas que você fez na hora. Porque é o próprio Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. É o próprio Deus manifestando. Eu não sei explicar como funcionam certas coisas, mas o que eu sei é que Ele pegou 5 pães e alimentou 5.000. 2 peixinhos. Não sei explicar cientificamente como fazer isto, mas Ele sabe. E muitas vezes Ele tem multiplicado provisões em nossos lares, em nossos bolsos. Muitas vezes Ele tem suprido necessidades. Eu não sei como funciona um ser humano ter autoridade sobre demônios, mas eu sei que Ele tem. E eu sei quando a gente ora, o diabo tem que fugir. Eu não sei muitas coisas como funcionam, mas eu sei que Ele é real, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele prometeu, onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. E eu creio que Ele está aqui. E porque eu creio, eu posso ver, eu posso sentir, eu posso tocar, eu posso cheirar, eu posso tocá-lo nele. Porque Ele é real e está aqui. Agora, se você não crê, você não vê nada. Se torna cego, surdo, mudo. Mas Ele é real e está aqui. E se você crê, a sua angústia termina agora. Esse sofrimento termina hoje. Esses complexos caem por terra agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. E em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.